Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Bom dia, Moreno. Bom dia. Tudo bem? Como é que você está? Com sono. Com sono, né? Conseguiu fazer todas essas coisas? Vocês estão ouvindo o Moreno aí, pessoal? Vou aumentar o volume do Moreno aqui. Fala de novo, Moreno, só pra ver se faz o teste. Teste 2. Bem melhor. Teste. Bem melhor, beleza. Okay. E o Coringão ontem, ó? Saiu barato o empate ontem, hein? Deu bom. Empate ontem foi lucro, cara. Perfeito. Ontem foi um dia maravilhoso, futebolisticamente falando. E o Vasco se fudeu. Não, calma. O Vasco se fudeu. O São Paulo se fudeu. E hoje, se Deus quiser, o Palmeiras vai se fuder. Se Deus for bom, se Deus permitir, o meu final de semana vai ser maravilhoso. Então vamos lá. Antes de tudo. Não. Eu quero a capa. Onde está a capa? Aqui. Moreno. Por que Eiichiro Oda escolheu isto aqui como a capa de One Piece? Eu, na minha leitura, passei uns 5 minutos procurando algum tipo de dica, algum tipo de informação extra que o Oda quis passar pra gente e eu não consegui encontrar muita coisa. Perfeito. Pra você entender, as capas de One Piece, na grande maioria das vezes são as coloridas. Às vezes não precisa ser necessariamente as coloridas, mas as imagens, principalmente com animais que colocam no comecinho dos capítulos, você precisa entender de cotidiano japonês. Às vezes falar só o idioma vai te dar uma profundidade sobre o tema até interessante. Mas, por exemplo, eu sou o tradutor. O que eu sei sobre medicina? Absolutamente nada. Eu posso até entender o que está escrito, mas eu não vou saber explicar. É a mesma coisa aqui. Você pode até saber japonês, mas não significa que você vai entender o contexto. E o contexto disso daqui é importantíssimo. Explicarei. Aqui está escrito Botakuri Made Café. O que é Made Café? Vocês sabem que é, enfim. Eu não vou entrar nessa treta aí. Tem em São Paulo, quem quiser. Você já foi no Made Café de São Paulo, Moreno? Toca K-pop lá. Nunca fui no Made Café por lá. Toca K-pop, Moreno. Você vai gostar. Eu sei disso. Na primeira Gochujin-sama que você escutar, você vai ficar maluco. Você fala, eu não vou voltar mais pra Bahia, eu não quero mais. Eu vou ficar aqui, eu quero morar aqui. Deixa eu só passar uma informação pra galera do seu chat pra não achar que eu sou apenas um K-pop. Eu não sou apenas um K-popper, eu sou metaleiro ao mesmo tempo. Sim, essa subcultura existe de pessoas que gostam de metal e K-pop ao mesmo tempo. Eu sou uma dessas pessoas. Esse capítulo não tem história de capa da Yamato. Senhores, então boa tarde. Essa é a cal que eu vou falar do casal Zoro e Nami. Não começa. Não começa. Enfim, vamos explicar o contexto. E aí, Gui? Vamos explicar o contexto. Dia. Primeiro, Botakuri, ou Botakuri, é uma expressão utilizada em japonês para o termo extremamente pejorativo, que normalmente é utilizado em maid cafés, ou baladas em geral. É um golpe, é quando você chega num local, lhe dizem que vai custar determinado valor por um serviço, seja ele qual for, eu não vou entrar nesse mérito, e quando você vai pagar, é cobrado muito mais caro por conta disso. Essa é a referência da expressão. No entanto, neste contexto, ela é utilizada positivamente. Por quê? Porque isso é uma referência a um mangá, a um anime e a uma série da Netflix. Roberto, você não é possível, você é uma pessoa problemática. Eu provo. O nome da série é Izakaya Botakuri. Roberto, não pode ser, pode. E neste mangá, é um mangá também, tá? Eu vou mostrar pra vocês dizerem que eu tô tirando do cu, tá bom? Tá aqui, ó. É um mangá também, tá? Neste mangá, nós temos duas irmãs, a Mine e acho que é a Tatsuya. Tatsumi, alguma coisa assim. Eu sei que tem a Mine porque ela é a dona do... Ela é a irmã mais velha e ela é a dona do restaurante que elas herdaram dos pais, tá? E este mangá, ele tem algum plot, Roberto, algum mistério, alguma coisa inacreditável? Não. É simplesmente um izakaya. E o que é um izakaya? É um restaurante familiar. É como se fosse um pub japonês onde você faz aquelas comidas caseiras. Por exemplo, um self-service, entendeu? Embora não seja self-service no Japão, mas é mais ou menos isso, tá? Então as pessoas vão lá para comer comida caseira e principalmente conversar.
ter uma conexão com as outras pessoas. Porque no Japão não é muito comum você conversar com as pessoas em qualquer lugar que seja. As pessoas até não gostam disso. Se você for, por exemplo, o que é muito comum aqui no Brasil? Você pega um ônibus ou um transporte popular e você simplesmente conversar com as pessoas. A minha mãe faz muito disso. Ela vai no mercado, aí ela compra o arroz, ela compra feijão, alguma coisa, ela nunca viu uma pessoa na vida, ela fala, mulher, tá tudo pela hora da morte, tu viste isso aqui? Minha mãe é esse tipo de pessoa. E o brasileiro é assim, na grande maioria das vezes. O japonês é o exato oposto disso. Então, muitas vezes as pessoas vão nestes locais para ter conexão com outras pessoas. Não é pela comida, é pela conversa. E é por isso que o nome do mangá é Izakaya Botakuri. Porque elas mesmas acham, as meninas, que a comida que elas fazem não é boa o bastante pelo preço que elas cobram. Mas a conversa é o que faz valer o valor que você está pagando. E é por isso que a página colorida de One Piece é Botakuri Made Café, porque literalmente estão sendo cobrado muito mais do que o serviço oferecido. Mas, de novo, o serviço não é a comida. O serviço são as meninas. E é por isso que em japonês, quando você tem fanservice... Então é por conta desse mangá que a Bonnie está segurando um prato escrito hip. Exatamente. E é por isso que se chama Botakuri, porque o serviço vem literalmente de fanservice. Por isso que em japonês fala service. Quando tem, enfim, meninas com roupas sugestivas. E eu vi algumas pessoas ainda agora falando, e acho que o Luiu me perguntou agora, que de onde vem esse rip aí? É que alguém vai morrer no mangá? Pode ser que alguém morra, mas esse rip aqui da Bonnie, a minha câmera tá aqui na frente, perdão, é literalmente o que ela tá mostrando de rip off, que é literalmente o que Botakuri significa em japonês, ok? É um roubo, literalmente. É você pagar mais do que por algo que não tem esse valor todo, ok? Pode ser que alguém morra, isso aqui pode ser uma lápide? Pode ser. O Ishiruda adora fazer essas coisas, jogos de palavras, mas eu não posso cravar isso, eu não sei. Tudo bem? Essa foi só a capa colorida, tá, Moreno? Calma, falando na capa, e o My Gold Mine que o Luffy tá comendo? Perfeito, é uma referência a Izakaya Café, porque o nome da menina é Mine, tá ligado? Então, Mine em japonês é mine em inglês. São palavras completamente diferentes, a pronúncia é diferente, mas é a referência, entendeu? Quer ver, ó? Izakaya Botakuri, Mine. É essa personagem aqui, é o nome dela, entendeu? Só que o Luffy está comendo algo onde está escrito My Gold Mine se encaixaria com uma daquelas teorias sobre ele consumir a bendita Mother Flame, eu imagino. Tem um monte de gente que tá falando isso também. Eu não tenho certeza, mas sim, o Luffy come qualquer coisa. Vamos ver se é o que vai acontecer, né? Então é isso que tá escrito, exatamente, é isso que tá escrito. My Gold Mine. Tudo bem? Dá pra conseguir ler o que a Nami tá tentando escrever ali pro Chopper? SBT... Eu não consigo enxergar aqui, eu sou cego. Tá muito difícil. Sodral, você já tinha pego o que tá escrito aqui? O Sodral sabe japonês também, ele provavelmente sabe. Yumi? Enfim, não consigo ver. Depois a gente vê. Quem souber o que tá escrito, me manda, tá? Beleza. Boa, Natália. É isso aí mesmo. Exatamente. E o Azul Safira na Bonnie? O Azul Safira na Bonnie? Não entendi. Azul Safira? Não é na Nami, não? Não, eles falaram na Bonnie? Eu não sei, vocês estão completamente insanos. Eu não faço ideia do que vocês estão dizendo. Azul Safira indica realeza. Eu falei, não, aí vocês estão completamente malucos, vocês são doidos. Enfim. O que tá escrito na Nami aqui? Primeira coisa, foi isso aqui que o Sodra mandou, né? É Kanezuru, é isso, né? Enfim, envolvendo dinheiro, né? Apoio financeiro, acho que é isso. Kanezuru? É de onde vem o dinheiro, né? Acho que é isso. Enfim, a Nami são sempre piadas com dinheiro. Mas eu preciso dar uma olhada melhor pra ver se tem alguma outra referência aqui, tá? Enfim, eu não aguento mais, eu quero ver o capítulo. Chega. Vamos ver. Vamos. Não é aqui, porque aqui tá só a página colorida. Perdão. Vambora. Capítulo 1149 de One Piece. Ou, em japonês, Sen Hyaku Yonjukyu wa.
Como é que são feitos os números em japonês? Já expliquei algumas vezes. É por soma, né? Então a gente tem 1149, 1000 é sen, 100 é hyaku, 40 é yonju e 9 é kyu. Então, sen, hyaku, yonju, kyu, 1149, tá? Roberto, por que você sempre fala isso? Porque é importante. Vocês vão entender. Tenho certeza que vocês vão entender. Enfim, o nome do capítulo é Ichibyo, que significa 1 segundo. 1 segundo? Oxi. 1 segundo? Enfim, Dareda, quem é? Aqui tem um Blan, né? Que é ele caindo. Gua, ele sentiu o dano. Kiteru, nande. Cortou ele como? Nani está. Tá. O Zop tá surpreso porque o Gaban conseguiu cortar o Summers. Porque até o capítulo atrás ninguém conseguia. Só ele, né? Ibaria. Oda. Ibaria. Esse ataque do Summers é um jogo de palavras absurdo. Porque Baria, vocês sabem o que é, né? Barreira. Ibaria vem de Ibara, né? Que é esses espinhos, né? Que é o poder dele, né? Iba no Mi. Mas Ibaria é uma boa barreira, né? Enfim. O Oda é maluco, doente. Yamagurai. Teme Nazer Bafni. Então, Devorador de Montanha, o que você tá fazendo aqui? Katerra Nashi Janeka. Uma história boa, né? Quanto tempo? Shirodeata. Shiro. Luffy to Zoro ga atosarete ta. Isso aqui é coisa de Power Scaling. Power Scaling não gostaram disso daqui. Ou gostaram, não sei. O Summers pode invocar qualquer tipo de espinhos. Eu não sei se ele pode invocar qualquer tipo de espinhos, mas o poder dele é uma videira de espinhos. Tá? De rosas, especificamente, de rosas. Não é de qualquer planta, tá? É uma palavra forte, sim, é uma palavra forte. Atousareteta. Tá dizendo que o Luffy e o Zoro foram pressionados. Você, Roberto. Obrigado sempre. Bom capítulo pra todos nós. Muito obrigado, velho. Você sempre ajuda com o valor dos capítulos. Ajuda muito, valeu mesmo. Ele sempre mandou os 50 porque é exatamente o preço da Shonen Jump. O preço da Shonen Jump nunca varia, né? Enfim, a Nami tá falando que o Zoro e o Luffy foram pressionados pelo Gaban. Claramente. Os Power Scale Bros devem ter a loucura com isso daqui. Gakouni, tá. Koronte. Tá falando que é o pai do Colon. A noite de aquele velho. Então falando que é Scope Gaban. Reiri narabu. Kaizoku no hidari de. Como Rayleigh. Ele é como Rayleigh. Ele é o braço esquerdo do Rei dos Piratas. Né? Hidari de. Sono Hitoga. Kyojin no Kunini. O que ele tá fazendo no Coisas Gigantes? Kougeki kiteru. Nantera. O Chopper ficou interessado em saber como o golpe funcionou. O Gokenai, que eu não consigo me mover. Noryoku de Engo Kuraiwa. Eu não posso me mover, mas ainda posso usar meus poderes. Yametoke, Robin. O Jinbe fala pra Robin parar. Aí teu Tetsunoiba. Amae-san no Nikudan Senua. Aishogawa. Agora seguir. Ele tá falando. O Jinbe tá falando pra Robin não enfrentar o Gaban, porque é o inimigo natural dela, né? É uma disputa ruim pra ela. Faz sentido por conta dos poderes dela. O que é interessante, porque. Olha os paralelos que o Oda faz. A ideia do Summers foi literalmente destruir o passado, a história e a cultura de Elbaf e, por conseguinte, do mundo inteiro, né? E o poder dele são espinhos de flores. A Robin é uma arqueóloga, então a história, o passado, livros, a biblioteca, a escola são coisas muito importantes para ela, não só pelo que ela é, mas pelo que ela sofreu. E o poder dela é um poder de flores, entendeu?
Então, olha as coisas. Quem pensa nisso, velho? Tá ligado? Salve, Só Roberto. maluco que nem ele. Salve, Moreno. Beleza? Participando aqui, né, do nosso Quiz Dominical. E pergunto-lhes, entre o Sport e o Real Madrid, que nota vocês dão a essa capa de capítulo em termos futebolísticos? Good tarde e boa live. Boa tarde, boa live. Morena, essa é pra você. Qual a nota que você daria? Pra esse capítulo, Em termos futebolísticos. Importante. em termos futebolísticos, esse episódio é o gol de bicicleta do Ibrahimovic surpreendendo Caralho! a Inglaterra. Caralho! Porra! Então tá bom, vamos ver. Não estou... Enfim, até o momento, me parece um capítulo de Power Scaling. Se for capítulo de Power Scaling, vocês vão ver o rage que eu vou dar. Enfim. Eu explicarei a minha comparação só depois que você terminar o capítulo, porque senão eu posso dar algum tipo de indício se eu tentar explicar antes do capítulo terminar aí. Perfeito. Sigamos. Ibarashu. Tá, é os espinhos da... Gurenji Goku. Oxi. Isso é uma referência a Impel Down. Porque em Impel Down a gente tem o Gurenji Goku, não tem? Tem, que eu não tô doido? Tem, aqui ó. É o Inferno Escarlate, vermelho. Por quê? Porque tem os espinhos onde a galera se corta. Não é isso? Cadê a imagem? Aí. Exatamente. Gurenji Goku. Beleza. Ah, tem até um spoiler aqui, enfim, da versão pirata. Mas enfim. Ashino Fumiba Manenta. Você não conseguia andar? Isso aí dentro daí, ó. Koi venha. Tenlaku. Abone, cuidado. Isso daqui é complicado. Tenlaku. Isso vem de... Os kanjis são os mesmos de Etenlaku. Acho que é isso. Que é uma música, né? É uma música? É. Exatamente, é uma música. Qual música? Vocês querem ver? A gente pode pôr. Não vai tomar restrição disso aqui, não. Eu espero. Eu boto só alguns segundinhos. É uma música tradicional japonesa que normalmente era tocada pra nobreza. Não é bem o shogun. É uma música de ambiente, tá? É isso aqui. É exatamente isso aqui. Mas tem mais coisa aqui. Ó, é isso aqui. Não é tão legal, não, tá? Vocês não vão curtir, não. Normalmente é tocado pra dar um enredo, né? Ela pode ser tocada sozinha, mas normalmente é tocada junto com teatro kabuki, com outras coisas. E talvez... O Gaban não gostava de Wano? O Gaban, uma das primeiras coisas que ele falou em One Piece foi que ele queria voltar ao Wano. Por quê? Não sei. Muita gente falou que talvez seja por conta da arma ancestral. Talvez seja por conta do teatro kabuki. Lembra que no final de Wano a gente tem aquele intérprete, né? Não é bem a palavra correta, né? Mas me foge agora. Que literalmente conta a história de Wano. E eu gostei muito de traduzir aquele capítulo que eu botei até uma rima, tá? Pra ficar mais próximo do entendimento de vocês. É exatamente isso. Mas isto daqui é uma referência a um mangá. E, mano... Peraí. Isso daqui é um jogo de palavras completamente absurdo. Não é Ften. É. Ftenotora. É isso aqui. Ftenotora-san. É isso mesmo. Roberto, você é maluco.
Vou explicar. Futeni no Torasan é um filme de comédia muito, muito famoso no Japão, que foi estrelado por Kiyoshi Hatsumi-san. Kiyoshi Hatsumi-san fez um papel tão fantástico nessa obra que ele recebeu uma estátua de bronze em sua homenagem. Não é possível. E vocês sabem qual é a única série, o único mangá que recebeu estátuas de bronze na terra natal do autor, Moreno? Obviamente, Tiro Oda. Só esqueci o nome da cidade agora. Kumamoto. Sim. As estátuas de bronze não são todas que ficam lá, né? Mas One Piece recebeu estátuas de bronze em tamanho natural dos personagens, por conta de serviços prestados à cidade e tal. E, de novo, estátuas de bronze. Como é bronze em inglês? Copper. Mas não é só isso. Não. Tem mais coisa. Eu espero, Ad, eu espero. Tem mais duas coisas. Ed do Léo Stronda. Brr, vamos. Tudo bem, quando voltar eu comento. Tá rolando aqui ainda pra mim. E eu esqueci de me dar o sub. Não, tá de boa. Copper é cobre. Exatamente. Faltam 50 segundos. Eu tanquei o Ed chupa, ok. Eu não peguei Ed, tô com medo desse Ed vir outro momento importante, calma. Bronze é liga de cobre com estanho. Pode falar. E qual é a sigla na tabela periódica pra cobre? Aí você tá querendo que eu saiba demais. Qual que é? Eu só queria fazer uma piada com o cu mesmo. Cu. Boa. Boa. A quinta série nunca me abandonou, cara. Tá certo. Acabou o Ed? Não sobra nada, exatamente, não sobra nada. Acabou o Ed. Eu preciso que você me diga. Acabou, então, enfim. Então, Etenlaku é uma música tocada pra nobres, que inclusive toca nesse filme aqui, tá? No Futeni no Torasan. É uma referência a Tsumi Kiyoshi, que é um ator de comédia que recebeu uma estátua de bronze, de cobre. É a mesma coisa, né, em inglês, tá? Pelo menos o termo é o mesmo, para as duas coisas em português seja diferente, tá? Que é uma referência ao nome do Scopper Gaban. Mas não é só isso, não. Por quê? A Tsumi Kiyoshi, não é o nome dele. Esse cara foi retratado em One Piece, eu tenho 100% de certeza. Kiyoshi Hatsumi é um personagem de One Piece. Provavelmente um marinheiro, porque exatamente, aqui, ó. Exatamente, o Tokikake. Esse cara é um vice-almirante. É só ver, ó, tá vendo o design dele? É igualzinho ao autor. Não é possível, Parece Roberto. muito. Aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque os marinheiros de alta patente, todos foram feitos como homenagem a atores japoneses famosos. Normalmente atores de ação ou comédia. Por quê? Porque One Piece é um mangá de ação e de comédia. Ok? Maravilhoso. Mas tem mais coisa. E para vocês entenderem o simbolismo final de... Olha, isso é só esse golpe, tá, Moreno? Só pra você entender a loucura que é esse mangá. Sim. Vocês lembram, na live passada, que eu expliquei sobre um termo muito específico que o Somers usou? Só quem sabe japonês vai entender isso. Sodral, muito provavelmente você vai se lembrar. O termo que foi utilizado foi censurado no capítulo passado por conta da problemática que existe dele no Japão. Em japonês e no Japão. Roberto, não é possível isso. É sim. E o termo é este aqui. Tenlaku. Lembra o que eu falei? Eu pego lá e mostro pra você depois. Tenlaku significa cair. Significa isso daqui que eu não vou falar. Normalmente este termo não é usado. Não é usado. Tanto é que está escrito aqui, ó. Rarely used kanji form. Isso aqui é raro de se dizer. Isto daqui é o mais comum.
Tenlaxi, tá? Não é ir de Vasco, é ir de Vasco por querer. Se é que vocês me entendem. Então, o golpe do Gabán é literalmente cortar isso, impedir isso. Mano, esse deve ser um dos maiores jogos de palavras de um golpe que o Oda já fez. Sim, a tradução literal é essa, JDV. A tradução literal é essa. Só que o que o Gabán está fazendo aqui é cortando isso, como se estivesse cortando o mal pela raiz. Literalmente, entendeu? Sim, Arroz, exatamente isso. Exatamente isso. Não é um tipo muito específico de churrascamento. E é por isso que no Japão existem essas aqui, ó. Existem essas coisas aqui, ó. Não, não tô, eu só tô... Não, porra. É isso daqui, ó. É muito comum isso aqui no Japão. Muito comum. Tá? E por que isso é importante? Porque no capítulo passado a gente foi mostrado que o governo mundial literalmente estava forçando a garotinha a fazer isso. Lembram? Literal. Ao mesmo tempo eles fizeram isso com a Robin metaforicamente. O Summers não usou o poder pra fazer a Robin tentar se churrascar, mas a pressão em cima dela quando era criança ela era tão grande que ela pensou em fazer isso. Lembram? É literalmente mostrado no capítulo. Então, maravilhoso. O capítulo pra mim já valeu 10 só por causa disso daqui. Só por conta disso aqui, e eu duvido muito que a maioria de vocês tenha pegado tudo isso, mas tudo bem. Né? Não é por isso que o capítulo é bom. Japão é um dos maiores rankings de... Sim, exatamente, Sadral. Exatamente. E foi por isso que no capítulo passado o termo utilizado pelo Oda foi esse aqui. Ele inclusive está entre aspas. E não esse aqui. Esse termo aqui com certeza não seria usado. Com certeza não seria usado em One Piece. Se alto é ser vascaíno. Roberto gostando de golpe. Uou. Não é que eu gosto do golpe. Muito obrigado, André. Não é que eu gosto do golpe. Eu gosto da história por trás do golpe. E isso é uma coisa que precisa ficar muito claro para vocês. Todo criador de conteúdo tem o seu foco. Ele fala do que ele mais gosta. Muito obrigado. Ou do que ele tem interesse, ou que tá dando hype. Não, a questão não é essa. Eu sou um criador de conteúdo que gosto das referências. Porque pra mim, a coisa mais importante de tudo pra mim, de tudo na minha vida, é a história. Histórias são as coisas que as pessoas mais gostam no mundo inteiro, independente de quem você seja. Roberto, você é maluco. Não. Histórias podem ser contadas de várias maneiras diferentes. Elas podem ser contadas através de músicas, elas podem ser contadas através de livros, de pinturas, de videogames, de mangás. Entendeu? Então, o que eu gosto de trazer aqui é a história. As outras coisas podem ser legais, as lutas. Claro que sim, é óbvio que eu também gosto, mas até de religiões, claro. Mas eu gosto das referências. Por quê? Porque One Piece é, acima de tudo, uma homenagem a todas as outras obras que vieram antes dele e obras contemporâneas também. Olha a quantidade absurda de outras coisas que em 3 páginas a gente viu. Tem um mangá, tem um anime, tem uma série da Netflix, tem uma música, tem um ator. É uma coisa de maluco isso daqui. Você realmente acha que uma criança vai entender tudo isso? Ela não tem tempo de vida suficiente para ela conhecer. Mas talvez ela conheça alguém que quando bater esse olho fala assim, nossa, que legal. Filho, vem aqui assistir isso aqui comigo, entendeu? E é essa a intenção do Oda ao fazer isso. Porque o entretenimento e a cultura e o conhecimento não acabam quando você fecha a página do mangá. É aí que ele começa. Ele quer literalmente te incentivar a aprender mais. E é isso que eu tento trazer aqui na live pra vocês. Beleza? Oda foi referência a Kimetsu, Fire Force, Boku no Hero, Marvel, tudo no arco só. Exatamente. E é isso, esse é o tema mais importante de Elbaf. Elbaf, que vocês sabem que embora não seja escrito com F, é com PH, né? Ao contrário é Fable, que são fábulas, que são histórias. O capítulo literalmente começa com referências a fábulas. Por exemplo, lembra que nos primeiros capítulos de Elbaf, a gente tem a Nami usando Zeus para atacar uma abelha? Essa é uma referência a uma fábula. Zeus e a abelha. Entendeu? Aquele capítulo inteiro é sobre fábulas. Mas a grande maioria das pessoas não vão ver porque elas, enfim, não é o interesse delas, né? Mas eu estou aqui para salvá-los. Sigamos, vamos parar de enrolar.